Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar um pouquinho de neoconstitucionalismo. Bom, o neoconstitucionalismo é um movimento teórico doutrinário, por assim dizer, tá? Que começa segunda metade do século XX e perdura até hoje. Muitas críticas são feitas com relação ao neoconstitucionalismo, se o neoconstitucionalismo fracassou, se o neoconstitucionalismo é uma terminologia álibi, né? Apenas utilizada, como criticam também a dignidade da pessoa humana, que fala-se neoconstitucionalismo, quando na verdade é falar muito do que não se teria tanta importância. Agora, sem querer tomar partido, vamos estudar o que é neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo é uma postura jurídica que representa uma alteração do antigo constitucionalismo. No antigo constitucionalismo, como que a gente observava o direito, tá? Bom, como o direito, eu já falei em norma jurídica, não se fala de norma jurídica descontextualizada da realidade. Vamos imaginar o intérprete aqui, a pessoa clássica. Tá? Na perspectiva clássica, nós tínhamos o quê? Esse papelzinho aqui representa a Constituição. Então, o intérprete vai interpretar o direito infraconstitucional, é a lente do meu óculos, tá? Então, quando o intérprete ia interpretar a Constituição, ele estava mais preocupado com as regras que estão aqui, ó, na lente. As constituições, como possuem regras, mas como tem a natureza de serem densas e estarem incrustadas e formadas por princípios constitucionais, na perspectiva clássica, a hermenêutica ou a concretização ou ainda a realização, aí em terminologias que eu vou colocar aqui para vocês, na perspectiva clássica, que corresponde, talvez aí, no constitucionalismo, perspectiva clássica do constitucionalismo, que corresponde aí o que a gente observa no positivismo. Não no positivismo da primeira fase, o positivismo exegético, mas na segunda fase, o positivismo normativista, que teve como grande expressão Hans Kelsen. Então, olhem só, a Constituição é um sistema superior que outorga validade formal e material às normas infraconstitucionais. Então, qual a relação das normas infra com as normas constitucionais? Validade formal e material. Então, o intérprete, quando ia olhar os fatos, tá? À luz do direito, ele deveria fazer o quê? Ele deveria, olhando os fatos, olhar para a Constituição, retirar da Constituição uma amplitude, uma moldura normativo-principiológica e adequar à realidade legal e infraconstitucional e assim falar no caso concreto qual é o direito no caso concreto. Então, como que se fala aqui matar alguém? Né? Artigo 121 do Código Penal na perspectiva constitucionalista. Bom, devemos separar. Tá? No constitucionalismo clássico, devemos separar direito e moral, olhem só. Então, o constitucionalismo clássico falava, vamos separar direito e moral? O que importa para mim é o direito posto. O que o direito fala nesse caso? Então, olha, o juiz intérprete era um juiz boca da lei. Era um juiz que ele simplesmente aplicava a lei. Tá ok? Então, na perspectiva do constitucionalismo clássico, a Constituição ficava em cima, suprema, sim, ela é uma Constituição suprema, superior, outorgando validade formal e material às normas infraconstitucionais. O intérprete interpreta a lei, sim, à luz da Constituição, porque a lei tem que estar de acordo formal e materialmente com a Constituição. Só que a supremacia constitucional e o próprio Estado de Direito surge, para quê, gente? O Estado de Direito surge para que alguns objetivos sociais fossem cumpridos. Por exemplo, a paz social. Para que serve o direito se não... Né? Para que serve o direito? Para regular a vida em sociedade. Na fase do constitucionalismo, que são as primeiras constituições pós-revoluções
né? Como a Revolução Francesa, a criação do Estado norte-americano, o movimento mais aí, demorou mais tempo lá na Inglaterra. Agora vejam, surge Constituição para controlar o poder. Então, Constituição é uma carta política, e lá no constitucionalismo ela era suprema para controlar o poder. Nessa primeira fase, então, preconizava-se muito a defesa dos direitos de defesa. Então, a Constituição, ela protegia o cidadão dos arbítrios do Estado. Agora veja, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e vamos pegar a Segunda Guerra Mundial apenas como um fato histórico para denotar o que eu estou querendo dizer. Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma falência do Estado de Direito clássico. O Estado de Direito, que preconizava a supremacia constitucional, preconizava que ninguém mandasse mais do que a lei, esse Estado, nessa fase aí, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, na primeira metade do século XX, foi um Estado que autorizou e legalizou o Holocausto nazista, né? Os campos de extermínio. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade jurídica e política e filosófica mundial falou assim, peraí, será que nosso Estado de Direito ele está correspondendo lá à nossa premissa básica da liberdade, igualdade e fraternidade? Será que nós estamos realmente protegendo as pessoas? Então, há uma mudança na perspectiva e na postura hermenêutica constitucional. Como que, de forma simples, clara e às vezes até pouco precisa, nós saímos do constitucionalismo e entramos numa outra fase. Por quê? Porque o constitucionalismo não conseguiu materializar, realizar, concretizar, o constitucionalismo da primeira fase não conseguiu materializar os princípios constitucionais. Vamos ver, a dignidade da pessoa humana, por exemplo, tá? Então, acontece um giro hermenêutico, não tem um momento preciso, mas algumas constituições começam a tomar uma faceta um pouco diferente. Vejam lá a lei de Bonn, tá? E aí, num pós-Segunda Guerra Mundial, há um giro hermenêutico. Sai a Constituição de cima e a Constituição entra pro centro do sistema, tá? Então, a Constituição vai pro centro do sistema. Se vocês não estão conseguindo ver aí, eu acabei de pintar meu óculos de azul, tá? Olha só, gente, tá? A Constituição vai para o centro do sistema. Por quê? Porque a partir de agora, vamos ser bem objetivo, se a Constituição sendo suprema, ela não conseguiu ser realizável enquanto norma suprema, coloca-se a Constituição no centro do sistema. É uma mudança um tanto quanto radical para um direito que via a Constituição no superior. Agora a Constituição vai para o centro. E dentro desse azulzinho, o ponto central nesse azulzinho passa no neoconstitucionalismo a ser a dignidade da pessoa humana. Então, olha, neoconstitucionalismo, postura hermenêutica constitucional que representa um giro interpretativo. Por que giro? Porque sai aquela perspectiva clássica do constitucionalismo e entra uma nova postura hermenêutica, uma nova postura de interpretação, aquela que agora não mais defende o distanciamento do direito e da moral, mas que observa a necessidade de relacionamento entre o direito e da moral. Então, no neoconstitucionalismo, a Constituição vai para o centro do sistema. A dignidade passa a ser um superprincípio que deve ser realizável. Passa-se, então, a falar em garantias mínimas. Garantias mínimas do quê? De direitos, tá? Então, o neoconstitucionalismo é uma postura hermenêutica
que começa na doutrina a dominar após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ante algumas experiências que representam o fracasso do constitucionalismo clássico, passa-se agora a observar a Constituição no centro do sistema. A Constituição como fonte valorativa, axiológica, tá? Eu vou fazer algumas indicações para vocês. Olhem só. Se a gente parar para pensar, então, no neoconstitucionalismo, fala-se da integração do direito e da moral. Os juízes passam a ter um protagonismo muito grande, porque eles não só são impressores da lei. Olha uma curiosidade, tá? Vocês sabiam que o colarinho no chope, se colarinho do chope é chope ou não é chope, já foi apreciado pelo TRF da 4ª Região? Olha aí. Ah, vou colocar na descrição. Gente, existe maior ativismo do que isso. A justiça, ela, hoje em dia, ela chega ao cúmulo de falar se colarinho no chope é chope. Por isso que alguns falam que o neoconstitucionalismo, que abarca aí posturas de ativismo judicial, aconselho a tese do professor Bernardo Schmidt Pena, excelente sobre o ativismo judicial. Será que o judiciário não está sendo ativista demais, utilizando aquela desculpa de giro hermenêutico? Então vamos fechar, tá? O neoconstitucionalismo, uma doutrina ou postura que surge na segunda metade do século XX. Nós podemos indicar Robert Alexi, Conrad Hesse com a sua força normativa da Constituição. E esse neoconstitucionalismo, ele representa uma mudança de postura hermenêutica que implica na eficácia imediata dos direitos fundamentais e na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Lembra que eu falei que na primeira fase do constitucionalismo os direitos fundamentais eram vistos como defesa vertical? Agora, no neoconstitucionalismo, os direitos fundamentais eles passam a ser utilizáveis como baliza axiológico-valorativa ou axiológica das relações entre particulares. A Constituição no centro do sistema, então, teria mais força, seria mais realizável, mais concretizável. E a pergunta é, o neoconstitucionalismo fracassou? Nós temos algumas obras do professor Bruno, eu vou colocar na descrição, a própria tese do professor Bernardo, os artigos do Lênin Streck são obrigatórios. E para fechar, o que o Lênin Streck coloca como, o que para mim representa bem a crise, que agora esse neoconstitucionalismo, que nada mais seria do que o constitucionalismo do século XXI, ou da segunda metade do século XX, representa a questão do naufrágio jurídico. O professor Lênin, eu vou colocar o link aqui na descrição, ele cita Veríssimo num episódio de um naufrágio, que nesse naufrágio, num bote da primeira classe, começa-se a discutir quem ia ser devorado primeiro, na hipótese deles ficarem perdidos pelo mar. Tá? E aí, sem entrar em delongas, vejam o vídeo do professor Lênin, o que ele reforça é a necessidade de critérios. Nós precisamos maior segurança jurídica com relação a critérios, porque o bote está afundando. O bote está afundando, tá? O bote está afundando e fica se discutindo quais são os critérios a serem utilizados. A gente busca o Supremo Tribunal Federal. O ativismo judicial e a forma que o STF tem se comportado. Será que a gente consegue falar que existe uma segurança jurídica, que existe jurisprudência constitucional com segurança, com a STF tal qual tem se comportado hoje no Brasil? Então a colocação que se faz é essa. O neoconstitucionalismo ele é muito bom na teoria, porque ele favorece a dignidade da pessoa humana como superprincípio e valoriza a Constituição. Agora ele coloca algumas questões em xeque. Os direitos sociais. Para se garantir a dignidade da pessoa humana, tem que se garantir direitos sociais, não é? Tá, mas quais direitos sociais? E quanto desses direitos sociais? Por isso que o neoconstitucionalismo abarca aí discussões da linha do mínimo, vital e reserva do possível. Porque até onde a gente vai garantir? Então a pergunta que fica é,
O neoconstitucionalismo, ele fracassou? A proposta neoconstitucionalista de valorização da dignidade da pessoa humana, de giro hermenêutico, ela fracassou ou não? Gente, curtam o vídeo, comentários com relação ao sorteio do livro para os inscritos. Quem não colocar o nome e o contato, eu não vou conseguir saber quem está curtindo, quem está inscrito, tá bom? Então deixem os comentários e bola para frente. Saudações jurídicas.